Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Uma linha de crédito gigantesca, tipo de dezenas de milhões de reais, para a expansão de uma fábrica. Tudo certo, mas aí ela é subitamente congelada por um banco de investimentos. Uhum, o pesadelo de qualquer diretor financeiro. Exato. E o motivo não é risco financeiro, não é falta de garantia, nem estabilidade do mercado. Sabe, o dinheiro foi bloqueado por um detalhe. Um único detalhe. Durante uma auditoria documental, faltou um único certificado digital lá num portal do governo que precisava bater certinho com a fase exata de operação daquela planta industrial. O que, até pouco tempo atrás, seria impensável, né? Pois é. E quem está ouvindo a gente pode achar que isso é algum tipo de futuro corporativo distópico. Mas não é. Essa é a realidade imediata, nua e crua, criada pela Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E o 190, né? Aprovada lá em 2025. Isso, essa mesma. E agora, estamos em maio de 2026, a lei já está operando na sua plenitude total, a vacatio legis já acabou em fevereiro, e ela está ditando o ritmo do mercado. É uma mudança sísmica, digamos assim, na forma como o risco é calculado. Porque, olha, até um tempinho atrás, a análise de conformidade ambiental era... Era quase um detalhe, né? Exatamente. Era vista como uma etapa posterior, um detalhe burocrático que a gente resolve com tempo, com muita paciência nos balcões dos órgãos estaduais, sabe? Aquela coisa de ir empurrando com a barriga. Isso, mas hoje, com a legislação plenamente ativa, o documento ambiental virou a chave mestra. Ele liga ou desliga o fluxo de capital. E o que torna a nossa imersão de hoje tão fascinante é que a gente não vai ficar olhando só para o texto frio da lei. Com certeza não. Para quem nos acompanha, a gente sempre tenta trazer a aplicação real. Então hoje a gente tem um conjunto de fontes bem pesado na mesa. Duas fontes que se complementam, na verdade. Isso. De um lado, o texto da própria Lei 15.190. E do outro, um documento operacional que vale ouro, que é uma lista de verificação voltada para auditorias e adequação de sistemas de gestão integrada, o famoso SGI. Que é onde a mágica, o terror acontece, né? Depende de quão organizada a empresa é. Mas então, a nossa missão aqui é destrinchar esse juridiquês denso usando essa lente afiada da lista de verificação. É pegar a teoria bonitinha do legislador e jogar no moedor de carne da prancheta do auditor. Ver como a coisa é cobrada na prática, no dia a dia. Então, ok, vamos desempacotar isso. Todo mundo que acompanha o setor já está careca de saber o roteiro clássico do licenciamento. Aquela sopa de letrinhas. Licença prévia de instalação, de operação... ALP, LI, LO. O feijão com arroz do licenciamento. Exato. Mas o que me chamou muita atenção, logo de cara nessa lista de verificação, foi o nível de agressividade com que os auditores agora estão cruzando a realidade física da fábrica com o que está no papel. O SGI está impiedoso nesse ponto. O manual não deixa margem para aquelas interpretações complacentes de antigamente. Porque antes, operar só com uma licença de instalação, enquanto já se estava rodando testes operacionais, gerava no máximo uma advertência, né? Sim, uma notificação branda. Agora não. Se o auditor cruzar a fase real e a licença publicada e não bater, é uma infração grave, imediata. Não adianta só ter um papel com timbre do órgão ambiental, sabe? Tem que ser um espelho perfeito. A analogia que sempre me vem à cabeça quando eu leio isso é a dos vistos num passaporte, sabe? Perfeito, é bem por aí. Porque, pensa bem, não adianta nada você ter um visto de turista super válido, bonitão lá no passaporte, se a imigração te flagra trabalhando no país. A fase, ou seja, o que você está fazendo de fato, é o que dita o documento exigido. É binário. Ou bate a fase com o documento ou é infração. Exato. E a lícita vai até além da licença em si, né? Ela exige comprovação do responsável técnico com aquela RT ou TRT ativa. O CPF do engenheiro fica umbilicalmente ligado àquele exato momento da planta. A responsabilidade é muito rastreável agora. Então, se a fiscalização está tão binária assim, isso me leva a uma questão que eu acho que é o maior pesadelo de quem trampa com compliance ambiental. A gestão de prazos de validade. Nossa, sim! Esse era o calcanhar de Aquiles do sistema antigo. Porque, imagina, a empresa ia lá, protocolava o pedido de renovação certinho.
Aí o órgão ambiental demorava, tipo, 3 anos para analisar. O que é super comum no Brasil. Muito comum. E durante esse tempo, a licença original vencia. E aí a operação ficava num limbo jurídico horrível, sujeita a multas por uma ineficiência que era do próprio Estado. Injusto demais. Mas aí entra o artigo 7º da nova lei, certo? Isso. O artigo 7º ataca exatamente essa disfunção. E a forma como o SGI audita isso agora, através da lista de verificação, é de uma inteligência enorme. Porque os auditores, eles meio que param de olhar para a data de validade que está impressa lá no papel da licença, né? Precisamente. A orientação muda. O foco sai da data de expiração e vai para a data do protocolo de renovação. O auditor ele vai fuçar a pasta digital da empresa procurando uma evidência bem específica. O recibo protocolado com antecedência. Isso, protocolado com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento. Se esse comprovantezinho de 120 dias estiver lá, a validade da licença atual é prorrogada automaticamente. Até o Estado finalmente emitir a decisão. Exato, garantindo segurança jurídica total. É a lei focando na economia processual e celeridade. Cara, para quem tá lá na linha de frente estruturando o calendário da empresa, isso inverte toda a lógica. O Compliance Officer não olha mais para o dia que a licença morre. Ele olha para o marco de T-120 dias. É o novo dia D deles. Mas peraí, e se o cara demole e protocolar no 119º dia? Um dia de atraso. A prorrogação automática simplesmente não rola. Não rola. A mágica não acontece. A empresa cai na vala comum e aí, se a licença vencer antes do analista do governo pegar o processo, ela está operando na ilegalidade. Punição dura para quem atrasa. Muito dura. Mas, por outro lado, é uma garantia blindada para quem se planeja, né? O legislador tirou o risco da inércia estatal das costas do empreendedor. Se o órgão demorar 10 anos, você tá legal. E o auditor do SGI só dá o cheque olhando aquele recebuzinho. É um prêmio para a organização. Mas assim, a gente está falando de um rigor cirúrgico que faz sentido para grandes indústrias, né? Com certeza. Mas a promessa da Lei 15.190 era justamente não tratar, sei lá, uma pequena marcenaria do mesmo jeito que se trata uma baita barragem de rejeitos. E a gente vê nas fontes que eles tentaram criar umas vias rápidas. As famosas licenças por adesão. A principal é a LAC. A licença ambiental por adesão e compromisso. Isso. Como é que ela funciona na prática? Então, ela foi desenhada para focar na simplificação, atividades de pequeno ou médio porte, com baixo ou médio potencial poluidor. O processo é super ágil porque confia muito na declaração do empreendedor. Ele preenche lá e sai na hora. Quase isso. Ele apresenta um relatório de caracterização do empreendimento, o RCE, e o documento é emitido quase instantaneamente. Mas, e aqui entra a lista de verificação, o funil é rigoroso para evitar abuso. As catracas estão bloqueadas para muita gente. A Lei 15.300 deixou isso claro, né? Sim, vedações estritas. A LAC não serve de jeito nenhum para mineração, por exemplo. Eu acho que só para extração de areia e cascalho que pode, né? Isso, exceto essas coisas muito básicas. Também é terminantemente proibida em terras indígenas ou em qualquer projeto que envolva desmatamento, a supressão de vegetação nativa. Nesses casos, esquece a LAC. E o que realmente chama a atenção, pulando para o artigo 8º e 9º, são os isentos, aqueles que não precisam de licença nenhuma. Esse é um ponto que sempre gera debate. Gera muito. Porque, pensa bem, as propriedades rurais agropecuárias que estão com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, regularizado e sem déficit de vegetação, estão totalmente dispensadas do licenciamento da atividade. Totalmente dispensadas. Eu preciso ser o advogado do diabo aqui, porque muita gente que escuta a gente levanta essa lebre. Isentar o agronegócio assim não é um passe livre para poluir? Não soa para um descontrole total? É super natural ter essa preocupação. Mas se a gente conectar isso com o cenário maior da fiscalização moderna, a gente entende a lógica. Não é um passe livre de forma alguma. Então, como o Estado controla? O Estado reconheceu que aquele modelo antigo de licenciar propriedade rural, papel por papel, carimbo por carimbo, era ineficaz. O CAR mudou o jogo.
É um banco de dados georreferenciado, monitorado por satélite. Ah, então a auditoria muda de figura. Muda totalmente. A lista de verificação orienta o auditor a não pedir mais aquele papel carimbado dizendo licença agrícola. Ele entra no sistema do cara e verifica por imagem de satélite se o polígono daquela fazenda tem algum desmatamento recente não autorizado. A tecnologia substitui a burocracia. É contínuo, não é mais um fiscal indo lá uma vez a cada 10 anos. Exato. E tem um detalhe na lista de verificação que derruba de vez essa tese do passe livre. Ela é implacável ao lembrar que isentar o licenciamento da atividade de plantar não isenta as outras coisas. Tipo o uso da água? Perfeito. Se a fazenda precisa captar água do rio para irrigação, a outorga da Agência Nacional de Águas ou do órgão estadual tem que estar lá na pasta, impreterivelmente. E se for cortar uma árvore isolada? A autorização de supressão tem que estar lá também. A isenção é só para o rito burocrático de plantar, e não para o uso dos recursos. É uma priorização dos recursos do Estado. Entendi. E essa lógica de prioridade também se aplica ao saneamento básico, certo? Água e esgoto. Sim. A lei isenta sistemas de tratamento até que as metas de universalização do saneamento sejam atingidas. O que faz todo sentido prático, porque o maior dano ambiental hoje é jogar esgoto in natura no rio. Exatamente. Seria um contrassenso ecológico absurdo atrasar a construção de uma estação de tratamento de esgoto por causa de fila de licenciamento, né? O dano pré-existente é muito pior. E sobre as obras emergenciais? Elas também estão isentas, mas como fica o controle? Elas estão isentas previamente pela urgência. Mas a lista de verificação do SGI é clara. Tudo tem rastro. O auditor vai exigir um relatório técnico detalhado da intervenção. Entregues depois. Isso, assinado por profissional habilitado, entregue ao órgão ambiental em até 30 dias depois que a obra acabar. O rastro de responsabilidade continua lá. Certo. Mas se o Estado está olhando para frente e modernizando, a gente precisa falar do elefante na sala. E quem já estava errado antes da lei? O tal do passivo histórico. Ah, o polêmico artigo 26. Sim, ele cria a LOC, a licença de operação corretiva, para regularizar quem já operava sem licença. E lendo as diretrizes de auditoria, tem um negócio que me deixou meio chocado. A questão criminal, né? Isso. Diz lá que se a empresa pedir a LOC de forma espontânea, a punibilidade criminal, baseada no artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, é extinta. Espera aí. A indústria passa 10 anos poluindo escondido, levanta a mão, pede a LOC e ganha um botão de desfazer. Um perdão absoluto. Olha, essa é a crítica mais ferrenha que esse artigo recebeu e dá para entender o porquê. Mas olhando pela perspectiva do auditor do SGI, a LOC está muito longe de ser uma anistia incondicional. Mas como evita que vire o maior incentivo para quem é mau ator no mercado? Pensa nela como uma reestruturação de dívida corporativa super severa. A empresa ganha fôlego contra execuções penais, ganha, mas ela entrega a chave da fábrica para o Estado. O auditor não checa só se o pedido foi feito. Ele checa o que então? O SGI exige que a empresa entregue um relatório de controle ambiental, o RCA. Ela tem que mapear e detalhar tudo o que fez de errado. Tem que confessar tudo tecnicamente. Exato. E o mais importante, a auditoria cobra a evidência de que um termo de compromisso super firme, com cronograma amarrado, foi assinado antes da LOC ser emitida. Ah, então a extinção do crime está condicionada a cumprir esse termo. Exatamente. Se no ano seguinte o auditor for lá e ver que as metas de mitigação não foram cumpridas, a LOC é cassada na hora e o escudo criminal derrete. O legislador achou melhor trazer esse pessoal para as claras, monitorado, do que deixar eles poluindo nas sombras por medo de ir preso. Faz sentido. É trocar a punição retroativa incerta por uma conformidade futura no contrato. Agora, se a LOC aperta o empreendedor, o artigo 14 faz o contrário. Ele aperta o Estado. Nossa, e como aperta! É a batalha das condicionantes. Isso. Porque, historicamente, as condicionantes da licença eram tipo uns impostos invisíveis, né? Imagina uma fábrica de sapatos numa cidade do interior. Para liberar a licença, o prefeito ou o órgão ambiental condicionava a emissão à compra de viaturas para a polícia ou reformar a Praça da Matriz. Concessões arrancadas sob pressão.
O órgão sabia que a empresa tinha pressa. Isso. Como é que a lei estanca isso e como o SGI audita? O artigo 14 traz um limite técnico intransponível. A regra de ouro agora é nexo causal e proporcionalidade. O governo não pode mais obrigar a empresa a fazer serviço que é obrigação do poder público. E na prática da auditoria? Na prática, a lista de verificação empodera o auditado. O auditor vai pedir para ver a matriz de impactos versus condicionantes. Cada pedido que o Estado fizer tem que ter uma justificativa técnica ligada a um impacto direto do projeto. Se a fábrica gera fumaça, a condicionante tem que ser sobre filtro de ar e não sobre pintar a escola. Exato. Qualquer coisa fora dessa matriz causal, o auditor aponta como irregularidade do próprio órgão. E mais, a empresa tem um prazo de 30 dias depois que a licença sai para contestar formalmente qualquer exigência abusiva. É a racionalidade voltando para a mesa. Já que estamos falando de quem manda no jogo, o artigo 58 mostra o verdadeiro efeito dominó dessa lei. Quem é o novo cão de guarda da conformidade? O mercado financeiro. Sim, bancos e grandes contratantes. A lei diz que eles devem exigir a licença antes de liberar grana, se não assumem responsabilidade subsidiária. Isso gerou um pânico. Banco agora tem que contratar engenheiro ambiental para fiscalizar a fábrica. Não, de forma alguma, e o SGI é muito didático nisso. Os bancos não ganharam um dever fiscalizatório de campo. O gerente do banco não vai calçar bota e capacete para ver a estação de tratamento do cliente. Ufa, ainda bem. Então, o que eles avaliam? É uma cobrança puramente documental. A lista de verificação orienta a checar as cláusulas contratuais. O banco só precisa garantir que reteve a evidência documental de que a licença existe e está válida no momento zero da assinatura. Antes de assinar o cheque, pede o papel. Isso. Se ele fizer essa checagem prévia e colocar a cláusula padrão lá, ele está livre da responsabilidade subsidiária, mesmo que o cara cometa um crime ambiental daqui a 3 anos. É uma mudança sutil, mas que sufoca quem está ilegal, cortando o oxigênio financeiro. Uma terceirização genial da fiscalização. Mas e quando o problema é o próprio Estado que não cumpre os prazos? A lei estabeleceu limite, tipo 10 meses máximos para analisar uma LP com estudo de impacto ambiental, o EIA. Mas e a fase inicial? O termo de referência, o TR? Essa é uma das inovações mais fortes. O TR é meio que o manual de instruções do Estado dizendo o que você precisa estudar. Antigamente, ficava anos na gaveta. Agora, o órgão tem 30 dias para emitir. E se ele não emitir em 30 dias? O SGI resguarda a empresa. A lei autoriza o empreendedor a seguir em frente e protocolar o estudo usando um TR padrão daquela atividade. O processo não morre mais na gaveta. E mais, a lei também acaba com aquele trabalho de formiguinha de ficar pedindo complementação fracionada. Nossa, aquele ping-pong eterno. E de todas as correções de uma única vez. Se ele pedir uma coisa hoje e mês que vem inventar de pedir outra que não tem a ver com o fato novo, isso é vício de legalidade. É previsibilidade total. E para amarrar isso tudo, os artigos 35 e 36 impõem a digitalização compulsória. O fim da era do papel no licenciamento brasileiro. Exato. Integração total ao cinema até agosto de 2029. Tudo eletrônico, georreferenciado, bancos de dados como o CAR e o Sinaflor finalmente conversando. Saindo de um modelo super fragmentado para um ecossistema transparente e centralizado. Bom, fazendo um resumão para nossa audiência, a Lei 15.190 não é só mais uma lei verde. É um sistema focado em eficiência. Ela traz os infratores para a luz, com a LOC, barra os abusos do Estado com o limite das condicionantes e usa o banco como grande leão de chácara documental. E a lista de verificação provou ser o óculos de visão noturna para navegar e auditar tudo isso. É o amadurecimento institucional do licenciamento, sem dúvida. Mas eu queria deixar uma provocação para o pessoal que está ouvindo a gente, pensando no futuro. Manda! Com essa obrigatoriedade da tramitação 100% eletrônica e integrada no Cinema até 2029, pensa no oceano de dados públicos padronizados que a gente vai ter. É dado que não acaba mais. Exato. A provocação é: como o uso de inteligência artificial sobre esses dados vai mudar o jogo? Hoje, um humano avalia o impacto de uma obra. A IA vai poder prever impactos cumulativos autônoma instantaneamente.
Ela pode olhar para dezenas de pequenas obras com LAC numa mesma bacia hidrográfica e alertar, olha, individualmente tão legais, mas juntas vão causar falência hídrica. Uau! Antes mesmo de um humano abrir o processo, a IA já negou por impacto cumulativo? Exatamente. A lei nos deu a eficiência administrativa para hoje, mas a infraestrutura de dados que ela criou vai redefinir completamente a prevenção ambiental na próxima década. Caramba, isso muda tudo. É sair da reação local para previsão sistêmica. Muito bom. Bom, as regras estão na mesa, os bancos estão a postos e o relógio de 2029 já está correndo. Fica a reflexão para quem audita e planeja. Muito obrigado por mais essa imersão e a gente se vê no próximo Deep Dive. Até lá. Até a próxima!